meu nome é Gabriel, eu sou diretor da Gênesis, que é a empresa que está implementando esse projeto na parte de coleta de dados, de informações, suporte de banco de dados. E essa nossa plataforma é uma plataforma que nós começamos a desenvolver há uns 4 a 5 anos atrás, para atender uma demanda do governo do estado do Mato Grosso. Nós tínhamos várias equipes que estavam esparramadas pelo estado, tinha que pegar dados em vários lugares. Mato Grosso tem 900 mil quilômetros quadrados. Então é um país, um grande país. E nós precisávamos de ter os relatórios rapidamente. Então, tem lugares lá no Mato Grosso que você demora 2 dias para ir, mais 2 dias para voltar, mais 1 dia para coletar dados. Quer dizer, no mínimo, a gente precisa de uns 10 dias para fazer relatórios. Então, a plataforma que a gente pensou para agilizar isso é uma plataforma de coleta de dados. Essa plataforma de coleta de dados, inicialmente, nós partimos para uma pesquisa na parte convencional, no mercado convencional, mas não encontramos assim uma coisa que nos satisfaça em termos de custo, porque são programas extremamente caros, né? Eles usam bancos de dados assim que também são caros, é tudo caro, a assistência técnica é cara. Então a gente, e como já tínhamos uma ideia de desenvolvimento também, então fomos mãos à obra e começamos a montar esse pacote, né, que vocês vão conhecer nesses dias, vão iniciar o conhecimento nesses dias, né? É um pacote totalmente feito em software livre, porque nós acreditamos que o que encarece o produto é uma parte disso, são as licenças, e uma parte é a mão de obra. Então nós só cobramos mão de obra. O projeto não paga nada pela licença e ele pode se replicar, ou seja, isso é muito importante quando você considera que esse trabalho ele vai dar sequência a outros trabalhos, vai ser o início de outros trabalhos que vão sequenciar, que são o quê? São a parte de implementação, de implantação dos programas de regeneração de áreas degradadas, é a assistência técnica, é a supervisão de aplicação de recursos de financiamento, entendeu? É a parte de suporte para a produção dos assentados, ou seja, tudo isso ele pode ser feito a partir dessa plataforma, que é uma plataforma móvel. A gente chama o tablet de plataforma móvel. Por quê? Porque ele tem uma máquina fotográfica, ele tem um GPS, certo? Ele tem uma capacidade de processamento bastante boa, e nós estamos usando nessa configuração um sistema de banco de dados que evita que vocês tenham contato com as fotografias, por exemplo, no varejo, que vocês tenham contato da informação no varejo. Vocês não precisam se preocupar, não sei, essas 5 fotos aqui é de tal, essas outras fotos é de ciclano. Vocês não precisam se preocupar em fazer a transferência de informação do papel para um computador, para mandar esse relatório em Excel para outro pessoal poder juntar. Tudo fica dentro de um ambiente de banco de dados. Então, hoje à tarde nós planejamos com o Gustavo e com o Carlos dar uma pincelada sobre a parte técnica do software, dessa plataforma que nós construímos e vocês vão utilizar, tá? A minha parte vai ficar uma explicação
um pouco mais ampla, abrangendo tanto a plataforma como a realidade do meio ambiente, como a realidade que vocês vão ter em relação às informações, tá? Porque amanhã os professores vão falar sobre o conteúdo disso que vocês vão coletar, desses dados que vocês vão coletar. Hoje eu vou falar da forma como isso daí acontece, como os processos que acontecem, de uma forma bastante, talvez assim, bastante improvisada, vocês vão achar, mas eu quero fazer de uma forma também dinâmica para que não dê sono em vocês, tá? E a gente possa dar sequência assim, rapidamente, com total aproveitamento, aproveitando essa rara oportunidade, né, desse encontro 3D. E o Carlinhos, que é uma pessoa assim, extremamente vivenciada com a parte do projeto RADES, que ele coordenou praticamente todas as equipes de campo, todas as etapas prévias, ele vai dar uma pincelada assim, bastante extensa. Nós já estamos começando um pouquinho tarde, tá? Então, na verdade, nossa programação vai até as 18 horas, 18h30, por aí, tá? É isso que a gente tem a expectativa. E bom, dando continuidade a parte que me toca, eu queria mostrar para vocês essa página. Queria começar com essa página. Quem que conhece essa página? Pode levantar um pouco mais alto para eu entender. O resto não conhece, nunca viu. Quem nunca viu essa página? Vamos ver. Assim, a gente sabe sobre o CAR, só que a página não existe sobre o CAR. Certo. Essa página é a página do CAR Federal, tá? Essa é a página do CAR Federal. É aqui onde acontece todo o processo de chegada das informações que a gente cadastra, né? Quando é feito esse cadastramento de imóvel rural. Ele pode ser acessado tanto por qualquer pessoa. Isso daqui não tem nenhuma restrição, né? Você pode fazer essas operações aí, enfim. O que eu queria abordar com vocês é a parte da consulta pública. Por quê? Aqui na consulta pública nós temos a disponibilização de todos os dados desse projeto, que é um dos projetos mais grandiosos do planeta, em termos de cadastramento. É uma coisa assim, realmente fantástica. Depois falam que o brasileiro é indisciplinado, isso e aquilo, mas isso é fruto de gente responsável. Então, assim, o produtor rural, em geral, tem esse interesse de andar enquadrado. As coisas precisam só ter uma vazão para que isso daí aconteça, né? Então, pelo novo Código Florestal, todos os proprietários rurais são obrigados a fazer o seu cadastramento junto ao Ministério do Meio Ambiente, que é o Cadastro Ambiental Rural. Esse Cadastro Ambiental Rural tem etapas, tá? Então agora é a etapa do cadastramento, que termina, acho que estava falando lá em junho desse ano, né? Oi? 31 de maio, né? Isso. O CAR Federal termina 31 de maio. Daí, o que vai acontecer? Já está sendo implementada uma plataforma de análise para que as declarações entrem na fase de regularização ambiental. É o PRA, certo? No PRA, nós vamos, todos os proprietários vão ser obrigados a seguir algumas determinações para poderem se enquadrar com relação às áreas de preservação permanente, que são aquelas áreas que rodeiam os cursos de água, né, com
com distâncias proporcionais ao tamanho do curso d'água, tá? Variando de 30 a 200 metros. Então, essa área de preservação permanente, quando ela é agredida, quando o processo de desmatamento ele afeta, ela passa a ser uma área que precisa ter uma recomposição. Acontece que na pequena propriedade, isso daí tem uma mudança, tem uma certa tolerância, tá? O produtor, não é que ele não precisa fazer o PRAD, ele vai precisar fazer o PRAD, mas com uma distância de 5 metros apenas. É uma distância bastante pequena para a proteção do curso d'água, né? 5 metros são 5 passos. No campo, isso daí, às vezes você vê que naturalmente ele recua até mais, porque não tem possibilidade, ou porque é uma declividade muito grande, ou porque é uma área cascalhenta, ou às vezes é muito embrejada. Enfim, tem certos aspectos que naturalmente o produtor já recua, mas tem muitos outros casos, ele também desmatou tudo, então não tem um contato entre a nascente e o restante do curso d'água, então isso daí acaba influenciando no fornecimento de água para os mananciais, né, ajustante. Então, tanto a área de preservação permanente como a área de reserva legal são objeto de recomposição. E essa recomposição vai ser feita no PRA. Então, eu queria abordar um pouquinho esse aspecto, inicialmente esse aspecto técnico, relacionado ao CAR. Isso que eu vou falar é uma pincelada muito por cima do que representa esse problema. Porque tem cursos que eu estou na presidência da Associação de Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso, e lá nós estamos organizando cursos junto com a FAMATO para poder divulgar o CAR e ensinar, né, as pessoas como é que tem que ser feito, porque eu também faço CAR, então eu sei como é difícil fazer essa bendita declaração. Basicamente, porque tem um componente extremamente conflitivo, que é o componente geo. Tá? A geoinformação é assim simplesmente isso que nós já estamos num processo bastante adiantado de transformar essa ciência, né, em alguma coisa mais prática, porque há certos detalhes que precisam ser obedecidos e, por exemplo, desqualificaram, para vocês verem a seriedade desse assunto, desqualificaram o CAR federal no Mato Grosso. O Mato Grosso, ele foi obrigado a fazer uma legislação própria para poder chegar no PRA, nas ações de regeneração, antes do federal, porque o federal nem sequer agora chegou. Nós já estamos começando lá no Mato Grosso a fazer PRA, né? É uma interface totalmente web, né? Na qual nós Gênesis pretendemos que o projeto Rapatra possa inserir de uma forma direta os dados, sem precisar passar por essa interface web, de uma forma direta. Por quê? Porque vocês já vão preencher isso a campo. Então tem que ser um preenchimento muito bem feito, tá? Não pode ter erro, não pode ter problema com maiúsculo, essas coisas aí. Depois tem bastante isso daí vai ser assim debulhado pelo Carlinhos. Então, simplesmente, o que o Mato Grosso fez? Falou: não, nós vamos fazer o nosso CAR, nós vamos fazer o nosso PRA e nós vamos emitir
o registro, a certificação ambiental para o proprietário, usando de um instrumento que se chama Pacto Federativo, né? Então, nós avançamos bastante no Mato Grosso e a gente queria transferir também essa informação, nós queremos transferir essa informação, essa vivência nossa no Mato Grosso para o Rapatra, porque o Rapatra está praticamente, pela proposta que o Rapatra tem, é o resto do Brasil. Entendeu? Então, assim, porque o processo que vocês estão fazendo agora é um processo inicial. Vocês vão começar agora com isso, mas a massa de informação que tem de gente que precisa ser beneficiada por isso é muito, muito grande. Vocês praticamente são agentes multiplicadores, tá? É isso que vocês são. Vocês vão aprender a fazer cadastro, manipular os dados, tudo, mas rapidamente vocês vão passar para o lado da coordenação, vamos dizer assim, que seria a transferência desse conhecimento para outros elementos, porque o ideal é que cada assentamento tenha seu cadastrador permanente, fixo, de lá do mesmo local, ele tenha seu tablet e ele possa difundir para que todos os outros produtores se tornem cadastradores também. Entendeu? E então, por quê? Porque aí eles vão ter um instrumento, todos esses benefícios que eu falei em relação à comercialização, ao crédito, à fiscalização, tudo fica facilitado. Tá? Então essa plataforma nossa, ela foi criada justamente para poder dar um pouco mais de consistência a esta situação. Eu vou sentar aqui porque eu vou mexer aqui com o computador, tá? A toda essa bagunça que foi criada e que está presente em todo o Brasil. Então nós temos aqui, nós usamos como exemplo a região de Porto Velho, onde eu abaixei aqui como exemplo do CAR federal todos os CAR que estão em Porto Velho. Isso daqui eu baixei ontem da internet. Você baixa esse aqui, você vem em base de downloads, aqui você escolhe o estado, tá? E aqui no estado, uma vez no estado, você, por exemplo, está no Acre, você quer baixar Basileia, é só apertar aqui, coloca teu e-mail, essa senha aqui e pronto, você já baixa os dados. Que dados que você baixa? Você baixa esses dados aqui. Então aqui, só para vocês terem ideia, esse daqui é a base de CAR de Porto Velho. Porto Velho realmente, aliás, o Brasil todo vocês viram que está bem coberto. Então assim, Porto Velho também, ele tem sido bem coberto pela regularização, e nós usamos para fins de exemplo de aplicação de treinamento, nós usamos esse PA, que é o PA Madeira. O PA Madeira, ele está localizado ao norte, ao nordeste de Porto Velho. Deixa eu ver aqui. Então esse é o PA Madeira, tá? Olha só o que acontece com o CAR. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui, porque essas linhas pretas é a base daquilo que foi feito no PA Madeira. Isso já foi feito no PA Madeira, certo? Esse PA Madeira é um assentamento e ele está definido por esse perímetro aqui.
Deixa eu ver aqui. Nós vamos nos referir um pouco a vamos debulhar um pouco essa realidade, que é uma realidade que vocês vão encontrar na sua região. Hoje, depois que o governo obrigou a todo mundo a fazer o CAR, obrigou indiretamente, né? Porque falou assim: olha, se você não apresentar o CAR, você não vende teu gado. Se você não apresentar o teu CAR, você não vende soja. Se você não apresenta o teu CAR, você não tem acesso ao crédito. Entendeu? Então ele não falou assim: é obrigatório fazer o CAR, mas se não faz o CAR, você não recebe o benefício. Então você tem que fazer o CAR. O que o pessoal que mora aqui no PA Madeira fez? Fez o CAR. Claro. Não vai ficar lá, né, esperando a coisa acontecer. E fizeram quase todo o CAR. O interessante que vocês podem ver é que o assentamento, ele tem um perímetro oficial, que é essa linha preta. Mas nós temos aqui alguns lotes que estão aqui nessa parte, onde está essa bolinha aí, que estão aí iluminados, né, que ficaram aí. Esses lotes, eles não estão dentro do perímetro do assentamento. E quando você for cadastrar, com certeza, eu tenho certeza, que vocês vão chegar nesses lotes e o habitante de lá vai dizer que pertence ao assentamento que vocês estão indo visitar, tá? Porque ele se sente parte disso, porque de repente aconteceu que no processo todo de colonização houve algum arranjo para poder partir lá também os lotes e deixar também que esse pessoal adquirisse ou comprasse ou ficasse lá, enfim, né? Tem milhões de possibilidades. Então vocês precisam ter o quê? Vocês precisam ter na mão um mapa que mostre onde vocês estão e que vai ser a parte do treinamento de domingo. Domingo, então, à tarde, vai ser feito justamente a primeira abordagem a essa técnica, né? a esse recurso, tá? Com os tablets que estão parte aqui na nossa mão e parte vão chegar. Então, vocês vão saber, mas vocês vão chegar por aqui, por exemplo. Vão pegar vamos simplificar. Vão chegar aqui por essa estrada. Vamos dizer que é uma estrada, chegaram aqui e tal. Tocaram a porta, o cara recebeu. Só que vocês sabem que não é o lote que vocês têm que fazer. Então não tem que fazer. É assim. Por quê? Porque o objetivo é fechar o perímetro do lote, não é o contexto que vocês vão fechar. Tá? É o lote, é o que está dentro do lote. Tá? Esse, em princípio, a gente tem que focar, tem que ser bem direto, né? Para observar. Bom, outra situação que o CAR federal teve é o seguinte: o CAR federal, ele é uma soma de fragmentos de informações. Então, vamos lá. Se a gente pega a hidrografia que foi declarada nesse CAR, o que a gente vai ver? Nós vamos ter fragmentos, certo? Nós vamos ter fragmentos de hidrografia. Isso não permite fazer um planejamento, tá? Que é um dos motivos que a gente tem, que a gente se propõe a fazer.
Tá? Então, é uma informação que, se levada a um banco de dados, a sua contextualização num banco de dados único fica extremamente conflitante. Então, o que vocês vão levar? Vocês vão levar um traçado de hidrografia totalmente coerente. Vocês vão levar um traçado de hidrografia que foi obtido através de técnicas que não são acessíveis normalmente, tá? Que é o uso, que é a adoção, por exemplo, do modelo de elevação da Terra, tá? A gente usa o que se chama MDT, tá? Que é esse modelo aqui. Esse modelo é uma radiografia que foi tirada da Terra no ano 2000. O satélite passou por cima da Terra e passou mapeando isso, fez uma base que se chama SRTM. Essa base nós recortamos, ajustamos e produzimos uma malha uma rede hidrográfica, tá? Que depois ela é vetorizada nessas linhas vermelhas, através da comparação com imagens de satélite. Então a gente sabe que, porque aqui é dificílimo você definir nesses lugares aqui por onde que passa o rio, entendeu? Então a gente tem que dar uma veracidade posicional coerente, tá? No caso do CAR que foi declarado, foram declaradas esses fragmentos. Então você vê a diferença entre essa base que vocês vão manipular e o que cada um dos produtores aqui, provavelmente assessorado e provavelmente pagando, fez, entendeu? Porque isso daqui ninguém faz assim de graça, entendeu? Não tem, ou tem um projeto como o Rapatra, né, que se propõe a fazer esse tipo de mapeamento. Tem alguns outros projetos por aí que foram financiados, mas que não chegaram ao ponto de aplicação. Por quê? Porque a legislação ainda não permite fazer licenciamento em assentamentos. O equacionamento, a solução da reserva legal comunitária ainda é uma interrogação. Vocês vão gerar dados para poder encaixar a informação nessa realidade aqui. E nós não podemos criar um factoide, uma ficção. Nós vamos fazer o retrato daquilo que está hoje lá na pequena propriedade. Olha só, aqui estão assinalados as áreas degradadas. Lembra da APP que eu falei? Esse é o curso da água, por onde a mãozinha está indo. E essa linha pontilhada é a APP, Área de Preservação Permanente. Certo? Esse ponto é um ponto que a gente chama centroide. Então é um ponto que representa o centro da área degradada. Aí você vai tratar essa área, você vai editar. Ele apresenta aqui, gente, presta atenção, porque isso vocês não vão ver facilmente, porque isso daqui precisa de login, precisa de senha, é cheio dos coisas. Só que é importantíssimo que vocês tenham, tá? Conhecimento disso. Então, depois você, olha só, características da vegetação, é floresta ou cerrado? Fitofisionomia,
eu marquei isso errado, então ele já me leva para os tipos de fitofissionomia. Savana arborizada, savana parte, gramínea lenhosa, estépica, pronto. Aí, características da área, ó, se existe aceiro, se a condição da área é capoeira ou capoeirão, se a condição atual é sujo, se é pá, não sei o que, isso e aquilo, tem um monte, aí você vai adicionando todas essas coisas. Aí depois você vai considerar as técnicas para utilizar, tá? Não pulverizar, tal, você vai, isso daqui tem que ter responsável técnico. Essa atividade aqui tem que ter ART. Eu vou mostrar depois. Sabe o que é ART? É a anotação de responsabilidade técnica. Tá? Esse daqui acho que você não viu ainda. Aqui você tem a cobertura de copa. Você tem aqui a vegetação nativa herbácea, quanto que tem. Vegetação exótica, se tiver vegetação exótica, enfim, a riqueza de generação, as unidades amostrais e o registro fotográfico. Olha só, gente, registro fotográfico. Sabe da onde? Daqui. Quando vocês forem a campo, vocês vão ter condições de fazer registro fotográfico. E essas áreas degradadas, elas precisam ter registro fotográfico. Tá? Hoje, nós em conversa com o Carlos, a gente tem uma solução mais prática para isso, porque, veja bem, vocês vão chegar num terreno de 50 hectares. Tá? Vocês têm ideia de correr 50 hectares assim no comprido? Ah não, lá na ponta lá tem uma área degradada que eu estou vendo aqui, deixa eu ir. É 2 horas para ir, 3 para voltar e 4 para descansar, entendeu? Porque você não está habituado a fazer essa ginástica, entendeu? Então, você pode fazer o registro do evento de forma virtual. Você pode chegar no local e falar para a pessoa: escuta, mas e aquela grota que está lá na ponta? Ah, essa grota lá é uma antiga nascente. Pois é, era uma antiga nascente, mas que ela configura como degradada. Se vocês não fizerem isso, nós não vamos ter esse dado. Então vocês precisam ter essa abordagem detalhada para poder instruir o projeto do cara, do cadastro ambiental rural. Tá? E a ferramenta que nós criamos, ela consegue fazer a anotação através de imagem de satélite. Você chega lá pela imagem de satélite até o local, tá? E a partir de certo momento, vocês vão ter o apoio de uma imagem de alta resolução. Tá vendo essa imagem aqui? Essa imagem é de baixa resolução. Essa aqui é uma imagem de alta resolução. Alta resolução, que ela tem uma vantagem, você enxerga melhor, mas ela pertence a uma época indefinida. Por quê? Porque a gente pega esse dado de uma forma, a gente baixa o que eles oferecem. Se a gente quisesse uma imagem atualizada, o preço é alto. E nem sempre é possível ter o mais atualizado. Então, o que nós visualizamos de fazer? Um voo com drone, um voo com VANT. O voo com VANT,
ele permite você chegar mais perto. Isso eu estou mostrando na tela do computador, mas no tablet que vocês têm, vocês vão ver isso, vocês vão aprender a manejar isso, e vai estar disponível para vocês isso offline. Vocês não precisam estar ligados a 3G, 4G, Wi-Fi, nada disso. Vocês vão estar lá no meio do mato com todos esses recursos. Aqui vocês vão falar para o proprietário, aqui dá para ver até o carro. Então vocês vão saber, com a ajuda disso, distinguir entre uma imagem de baixa resolução com uma imagem de alta resolução para desenhar. Então, assim, no começo do processo, eu já estou adiantando isso porque é uma coisa 3D, esse encontro 3D, a gente precisa falar algumas coisas que escrevendo fica aparecendo por cima. No começo do processo, vocês vão trabalhar com imagem desse tipo e desse tipo aqui. Só que pelo menos nós vamos precisar que vocês digam por um ponto, coloque o que é isso. Porque mesmo com Vant, a gente tem uma dúvida. Será que é banana? Não, banana não pode, né? Isso está muito denso para ser banana, né? Então, mas aí a gente pode pensar, será que é milho? Né? Então, assim, a gente sabe que é mandioca. Nós estivemos lá, né? A gente viu lá o mandiocal do homem lá. E normalmente, se você perguntar, e vocês têm no formulário uma parte que fala área. Aí vocês vão perguntar para o caboclo, mas e que área que você tem aí cultivada? O chamado vai falar, vocês lembram quanto que ele falou que tinha de mandioca? Vocês estão lembrados? Ele chegou a falar de que área que tinha? Que teve lá? Ele falou, mas a gente colocou no tablet. Foi que colocou no tablet. Realmente a gente pode até ver isso daí depois no tablet. A gente pode mostrar no domingo esse registro que vocês fizeram, tá? Mas aqui, vamos fazer, aproveitando que temos esse recurso aqui, vamos fazer uma marcação aqui para ver que área que ele tem. Ele tem aqui 1.797 metros quadrados, 1.800 metros quadrados. É menos de meio hectare. É menos de um quarto de hectare. É assim, desse tamanhozinho. Você viu, né, na imagem de baixa resolução? Aparece aqueles quadrados, 3 quadrados lá, mostrando isso. Certo? Então nós vamos precisar, nesse começo de cadastro, de que pelo menos haja um ponto dizendo mandioca. Sequencialmente, nós vamos implementar os voos e pensamos que de 60 a 90 dias a gente já tenha uma base, já em função de que assentamentos que vocês vão fazer e tudo, para poder enviar para vocês um arquivo que tem essa informação para vocês poderem acessar no tablet. Certo? Deixa eu ver aqui a oração. Pode ver. Bom. Vocês estão entendendo? Tem alguma pergunta, gente? Vocês querem dar uma paradinha? Ah, tá. Vamos lá. Pode ser daqui? Pode. Meu nome é Maria Inês. Eu sou ali de Silva Jardim, perto de Abreu. Sou filha de assentado ali da região e a gente já
tenho conhecimento muito grande. Eu estou com algumas dúvidas. Exemplo, você colocou aí sobre o CAR, né, que os técnicos vão estar indo para os assentamentos fazer, certo? Nosso entendimento... Deixa eu fazer uma sugestão. Vai lá para frente fazer a pergunta que é para gravar. Está gravando a lista. Ele grava os Aí você já faz aqui a pergunta aqui no microfone. Gabriel, boa tarde a todos. Meu nome é Marinês. Eu sou filha de assentado ali de Aldeia Velha, no município de São Jardim, Casimiro de Abreu. A gente está aqui com alguns agricultores contribuindo ali, vendendo alguns produtos. E daí, na apresentação, como a gente também trabalha com assentamentos, eu estou com algumas dúvidas sobre o trabalho, no sentido do trabalho, né, que os técnicos virão para os assentamentos fazer esse levantamento. No ano retrasado, se eu não me engano, o INCRA fez esse levantamento, esse cadastro pela Universidade de Lavras, no estado do Rio de Janeiro. Então, todas as áreas de assentamentos, elas foram de formas coletiva, né? Então, é a minha dúvida, pela sua apresentação, eu estou entendendo que é individual. Lote a lote. Lote a lote. Tá. E aí, a minha pergunta seria, essas áreas que já foram feitos o levantamento pela Universidade de Lavras, que foi de forma coletiva, tanto a reserva legal quanto as áreas de APP, né, foi contabilizada como um tamanho de área único de determinado tamanho de uma comunidade de 100 famílias, por exemplo. As pessoas, os técnicos que irão bater nessas casas, né, novamente, para fazer esse levantamento, deparar com situações, por exemplo, de proprietários que não estão na RB do INCRA. Como que fica essa situação, né? Porque são pessoas que não estão regularizadas. E isso vai acontecer na nossa região, né? Esse levantamento de quando chegar lá. Por exemplo, as nossas áreas aqui, Carlinhos pode me corrigir, é aproximadamente 10 hectares. Então, os nossos lotes no estado do Rio de Janeiro não são tão grandes. São lotes pequenos, né? Então, assim, mesmo assim vai ser feito de lote a lote. Uma outra pergunta, você falou da licença ambiental, que realmente o INCRA tem a dificuldade de ter essas licenças junto aos órgãos ambientais, o INEA e ao ICMBio. Esse trabalho é para facilitar essas licenças? Então seriam essas minhas perguntas a princípio. Com certeza, é um assunto super apaixonante porque é vasto, né? Com relação às áreas de reserva legal, que dos assentamentos em geral, as áreas de reserva legal que foram cadastradas, elas obedeceram um critério de como se fosse aquilo um imóvel grande. Por exemplo, o assentamento lá todo tem 2.500 hectares. Então, eles usaram esse entendimento. Esses 2.500 hectares tem tanto e tanto. Só que tem nuances no assentamento que fazem com que haja reserva coletiva. Tá? Por exemplo, um imóvel grande não tem reserva coletiva. Esse conceito de reserva coletiva, o compartilhamento da reserva coletiva, em função ao tamanho que tem os lotes, tem lotes de 9 hectares, 10 hectares, 11 hectares, então é um problema matemático que precisa ser equacionado em conjunto. Então, o que vai acontecer? Todos esses lotes que eu mostrei aqui, no caso do Mato Grosso, eles vão ser desconsiderados. Ele se entende de que o cara, lote a lote, ele vai ter que obedecer a legislação e procedimento específico, que no cadastro federal ainda não tem. No Mato Grosso nós vamos ter em disponibilidade isso em junho deste ano. Está prometido. O governo prometeu. Vamos ver se cumpre. Junho. Tá?
Então, em junho, o projeto RADES, que cadastrou quantas propriedades até agora? Umas 15 mil propriedades, o projeto RADES, ele está aguardando justamente essa providência para poder entrar. Por quê? Porque vão ter que ser feitas algumas adequações. E junto com a entrada disso, você já tem que se preocupar com o PRA. Nós temos que nos preocupar com o PRA. Vocês vão se preocupar com o PRA como efeito. Vocês vão ser a causa e o efeito. Nós vamos ser o meio. Nós vamos implementar o mecanismo, como isso vai ser tratado, vai ser manejado, vai ser armazenado, vai ser editado, né? E retornar para vocês sob a forma de um programa de regeneração ambiental, certo? Então, com as áreas específicas, falando o que tem que acontecer, se vai ser regeneração natural, se vai ter que ser semeado, se vai ser plantio. Lá no Mato Grosso está sendo admissível a agroecologia de uma forma genérica, mas agroecologia tem de capim braquiária com eucalipto. Então, e isso não pode na APP, então, ou nem na reserva legal. Então, tem algumas coisas que ainda tem que ser refinadas, tá? Esse detalhe espero chegar daqui, espero que chegue a nós até daqui a um ano, no máximo. Porque está evoluindo tudo está evoluindo de uma forma muito rápida. Anteontem saiu, né, a 9311, o decreto 9311, que é o decreto que regulamenta toda a parte ocupacional dos assentamentos. É um decreto riquíssimo. É um decreto assim que ele vai permitir com que o Rapatra ele saia dessa realidade de um cadastramento apenas e se transforme num instrumento legal. Seja através de matrícula, de escritura, seja através do CAR, seja através do PRA do PRAD, dos TACs, dos termos de avisamento de conduta assinados, tá? Então isso daí eu vejo assim como uma coisa assim, muito auspiciosa para o desenvolvimento desse projeto. Por isso que eu falo que isso é apenas o início do processo. Vocês estão trabalhando, vocês vão trabalhar num processo que deve levar a vida toda. Se vocês quiserem trabalhar com isso a vida toda, vocês podem trabalhar, porque a assistência técnica nunca acaba. A assistência técnica nunca acaba. Apoio à comercialização nunca acaba, entendeu? É um novo filão aí de prestação de serviço que está se delineando, sabe? Está nascendo. Então eu já estou com 30 anos de formado, então eu tenho uma percepção dessas mudanças, né, que estão acontecendo. Por exemplo, vai ter drone. O Rapatra vai ter à disposição o VAND. Mas depois, cada associação pode ter o seu VAND. Por que não? Entendeu? Porque o seu drone, para fazer seu mapeamento 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, vão ver que isso daí dá dinheiro, dá lucro, entendeu? Ajuda o planejamento, ajuda tudo. Então, assim, esse tipo de recurso nós vamos dar agora como um primeiro empurrão. Mas para uma associação comprar um tablet, ou 2 tablets, ou 5 tablets, para ela controlar a gradagem que faz o trator que foi cedido pela prefeitura, né, que foi dado pelo governo do estado, ganhar um trator, está fazendo gradagem? Quanto? Que área? Onde? Quanto tempo levou? Entendeu? Então tudo isso pode ser registrado no tablet, através de formulários específicos. Então é essa cultura que a gente quer criar. E a gente não quer ser o único que entenda disso. Por isso que a gente pensou em software livre. Porque dependendo da utilização,
a própria comunidade pode fazer aqui. Eu gosto muito, sempre que a gente fala da nossa plataforma, eu gosto de mostrar essa foto. Essa foto é uma foto assim que fala demais, né? Uma foto de estudo, né? Olha só, é um tablet que é uma mão de uma criança, tá? Que você vê que não é um meio rural, é um meio assim, esse pano de fundo, né? Esse recurso, esse Open Data Kit, é o coração do nosso sistema. Ele foi desenvolvido para ser usado na África e em regiões de problemas assim tremendos em termos de tecnologia, tá? E a plataforma que eles usaram é livre e é, no caso, dispositivos Android, porque esses dispositivos Android são praticamente descartáveis depois de um tempo, mas tem que cuidar, tá, gente? Não estou falando para vocês que podem fazer, tem que cuidar desses, porque são equipamentos que precisam ter cuidado, mas eles podem, daqui a 2 anos, ser descartados, trocados por outros, né? Não é que nem a plataforma Apple, que um tablet custa 2.000, 3.000 reais. Eles estão custando, acho que 450, 500 reais. Né? Então é bem diferente. Tá? Tá? Sim. Só uma coisinha, só para terminar o enfoque que eu falei aquela questão do drone, que eu mostrei as imagens e tudo. Então é o seguinte, não precisa ir no local para tirar foto, nós vamos ter as fotos, tá? Lá naquele lugar da área de preservação afetada, não precisa, mas precisa sinalizar. É que nem esse cultivo de mandioca, não precisa ir fazer tentar fazer com baixa resolução, porque quando vocês estiverem em alta resolução, lógico, aí vocês podem fazer o polígono e marcar. Isso daí tudo bem, vocês vão estar com elementos para isso. Agora, no caso de ir até longe e ter uma coisa, pelo menos falar lá acontece alguma coisa. Bruno? Não, só uma dúvida, porque como é que a plataforma ela funciona sem nenhum tipo de internet? Então, o Gustavo, ele vai dar no final da tarde agora um apanhado sobre a parte operacional do sistema, tá? Acontece assim, respondendo a tua pergunta, é assim, depende do GPS. A gente só precisa do GPS para se posicionar. E o GPS é uma constelação de 25 satélites que estão em torno da Terra a 20.400 quilômetros, tá? Afastados, em uma órbita dinâmica. Eles não estão parados, eles estão se mexendo. Todos eles ficam se mexendo, tá? Então, você sempre tem à disposição satélites de GPS para você poder deduzir, para que teu equipamento possa deduzir o posicionamento. Você só tem que estar num lugar aberto, tá? Não pode estar dentro do quarto, assim, que aí tem muito erro. Ele dá muito erro de reconstituimento de sinal e tal. Então é bom fazer essa. Para nosso trabalho, praticamente não tem problema, porque nosso trabalho ele acontece normalmente, né, num lugar aberto. Bom,
Gabriel, só para esclarecimento sobre aquela questão da hidrografia. Nessa região aí, ela está entre dois rios, o Madeira e o Jamari. E tem certas partes dela que esses braços, assim, pode ser chamado de braços, ou lá a gente chama igarapé, que são perenes ou podem ser sazonais. Então, assim, a apresentação de certas imagens constando que tem aquele braço e a apresentação de certas imagens que não tem, o próprio produtor, o técnico que fez, pode chegar no período de verão, de seca, e não ter aquele igarapé, e aí no período de inverno apresentar. Então a imagem que foi tirada lá em 2000 possa ser que tenha acontecido num período de cheia ou de seca, e aí dá essas interferências através de igarapés sazonais, né? O conceito de hidrografia, ele usa 3 tipos de hidrografia, né? São as permanentes, né? Os cursos de água permanentes, os cursos de água intermitentes e os cursos de água efêmeros, né? Então, assim, o efêmero, ele nasce na cabeceira. O início do efêmero é a cabeceira, tá, gente? Isso daqui é importante, super importante essa observação. Por exemplo, nós temos aqui um curso de água vetorizado, tá? Depois a gente vai ver essa questão do igarapé, que é a inundação, que é muito parecido com o Pantanal também, com uma realidade nossa no Mato Grosso, tá? Então, esse daqui é um curso d'água. Esse curso d'água, se você for observar com imagem de alta resolução, ele praticamente não mostra olho d'água aqui. Aqui que começa a ter uma ocorrência de um vestígio de uma antiga região de nascente, tá? Também a nascente é móvel, tá? A nascente nunca nasce, ela obedece uma dinâmica toda de lençol freático. Então, o que seria a nascente efêmera? Aqui seria o ponto da cabeceira, que é o ponto que toda a água que vem aqui, ela conflui para iniciar o curso d'água. Aqui é o curso d'água efêmero. Aqui seria, se você chegar aqui, você vê vestígios de quê? Dessas palmeiras, buitis, né? Formações vegetacionais características de áreas alagadiças, de áreas com permanência assim, bastante de umidade. Aí você vai falar aí nascente. Então aqui seria nascente. Da nascente para baixo, que é jussante, na linguagem técnica, da nascente a jussante, vai ser a drenagem intermitente. E, finalmente, esse curso d'água vai cair a outro curso d'água aqui, que é um curso d'água que praticamente nunca seca. Só se for um caso excepcional de seca e tal, entendeu? Que a gente está vendo de vez em quando acontecer isso, mas é muito raro. Que é o curso permanente. Tá? Então, essa partição ela é muito importante levar em consideração, tá? Porque nem todo curso d'água ele é passível de APP. APP, a legislação fala, para proteger os cursos de água, mesmo que intermitentes, mas não fala de cursos de água efêmeros, tá? Então, é muito importante observar, porque principalmente onde a densidade hidrológica é bastante abundante, ela tende a apresentar esses cursos de água que tendem a ser confundidos com cursos de água que tem que ser tudo vetorizado como APP. No caso, só um pouquinho, professor, no caso do alargamento
alagamento, da formação de igarapés, como os curichos, né? lá no Pantanal também, são considerados cursos de água intermitente. Entendeu? Então, obedece à legislação de curso de água intermitente. Certo? Ele tem essa sazonalidade. Professora? Não, é porque você falou que você iria colocar no pano de fundo a hidrologia, né, para eles. Então, essa hidrologia é baseada no SRTM, que tem uma resolução muito menor, né, do que a planta. Então, nesse caso, o SRTM, o Shuttle Radar, ele, nesse caso aí que você falou, seria melhor eles delimitarem visualmente, porque é uma planta, né? No caso do CAR, a resolução do CAR tem que ser uma resolução maior. Veja bem, a sequência de obtenção da base que acompanha que precisa acompanhar o operador a campo, ela obedece uma sequência de formação. Então, assim, a primeira informação que nós temos disponível é o modelo digital de elevação. Esse modelo, exatamente, ele é de baixíssima resolução. Aí nós fazemos, por uma técnica de geoprocessamento, o curso de água sugerido. E, a partir disso, é feito a vetorização. Então, assim, eles não levam o modelo digital de elevação. Eles vão levar a cabo o curso da água. Agora, não tem, se com todo o suporte que dá uma imagem de satélite, ainda é difícil perceber o sentido de uma rede hidrográfica, praticamente a campo, numa visita que dura 2 horas, não dá para desenhar. Ainda mais área de mata, não dá para ver. Não dá, ainda mais quando por regulamento é 80%. Agora você pode usar também os pontos, a altimetria, né, dele. Não só a rede hidrográfica, mas alguns pontos de altimetria. Não, mas isso daí a gente pode obter através do voo do VANT. Não, mas com bastante aproximação. Não, eu sei, Gabriel, mas eu digo no caso antes de ter esse voo do VANT, que ainda não tem, né? Não, mas vai ter. Já nós conversamos agora. Ah, vai ter. Vai ter. Então. Vai ter. Não, por isso que eu estou já falando. Ah, então tudo bem. Isso a gente resolveu agora. Eu não sabia ainda. Desculpa, foi agora na hora do almoço. Tá ótimo. Tá? Gente, eu queria abordar uma coisa aqui, que são os marcos temporais. Putz, mas eu levanto cada assunto, né? Marco temporal. Ai, meu Deus. Sabe o que é marco temporal? Um marco temporal conhecido para você é qual? Que é o aniversário. Outro marco temporal, o dia do casamento. Outro o dia do divórcio. São os marcos temporais. Né? Então nós temos um marco temporal. No meio ambiente nós temos um marco temporal. Qual que é o nosso marco temporal? Quem que sabe aí? Quando a imagem houve a aquisição da imagem. Mas ela decorre de um marco temporal ambiental, pela legislação. 2008. 2008. Julho de 2008. Antes e depois. Antes de 11 de julho ou 12 de julho? 22? 22. Antes de 22 de julho, por que é antes de 22 de julho? Antes de 22 de julho, foi votado semana passada no STF o recurso que as ONGs fizeram para anular essa medida. Antes de 22 de julho, os proprietários que desmataram a terra estão anistiados.
Depois de 22 de julho, quem desmatou tem que revegetar. Oi? Através, aí que está. Então vamos lá. Então como é que a gente operacionaliza isso? Vocês vão ter esse recurso no tablet. Vocês vão ter duas imagens. Essa daqui, que é a imagem de 2017, que vocês estão vendo. E essa imagem, que é de 2008. Tá? De 13 de agosto de 2008. Nesse caso. Isso varia um pouquinho. Tá? Essas datas. Mas olha só. Vamos prestar atenção aqui, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Presta atenção. A Sentinel, tá? E a Landsat embaixo. Esse é a Landsat. Esse é a Sentinel. Olha, vamos pegar aqui. Vamos ver aqui. Olha essa manchinha aqui. Olha essa mancha aqui. Ó, em 2008 ela estava bem desmatada. Em 2017 ela já está regenerando. E o grande problema que nós temos é o quê? É o aparecimento justamente da necessidade que o produtor tem de dizer que a área que ele tinha, que ele agora vai tá usando, ele desmatou antes de 2008. Mas ele tem outra situação. Pela legislação, se essa área estiver regenerada, o que ele tem que fazer? Um PEF, um plano de exploração florestal, para autorizar o desmatamento. Certo? E se ele não fizer um PEF, ele falar: ah não, mas eu só limpei, era uma juquira brava lá, eu só limpei. Ou com fogo, ou com motosserra, ou passou correntão, alguma coisa. Ou com lâmina, entendeu? O que é? Embargo. Embargo. O IBAMA chega, um dos maiores embargados são os assentamentos, mas também tem grandes propriedades. Mas o INCRA, ele começou, um gigante que começou o pessoal a empurrar o INCRA. Por quê? Porque ele não se mexia em relação a esses problemas. Vocês entenderam qual que é o problema do marco temporal, da questão do desmatamento? É que às vezes eu estou correndo muito, para mim um dia a dia é isso, entendeu? E a gente depende de uma certa pedagogia, mas não sei se é minha especialidade. Tá? Então, é importante o quê? Saber que no diálogo, quando você tenha com o proprietário, você maneje perfeitamente esse recurso de análise multitemporal. Aqui nós fazemos uso de uma técnica da ferramenta aqui, né, onde a gente tem, onde a gente faz essa coisinha. Olha só aqui, ó. Esse cara, ele pegou e desmatou esse quadradinho aqui, onde está a flechinha. Ele desmatou entre 2008 e 2017. Estão vendo todos? Tá bem legível aí? Tá? Vamos para outro caso aqui. Ó, aqui. Aí. Olha só, o que aconteceu? E 2017, nesse pedacinho aqui, 2017 está aqui, 2008 está aí. Então, para isso, o que nós vetorizamos? Nós vetorizamos o uso. Nós temos que vetorizar dois usos: o uso 2008 e o uso 2017. E vocês vão ir a campo com os dois usos vetorizados. E vocês vão dar consistência a quê? Se vocês verem que a área está lá, está crescida, você fala: mas essa área aí está aqui no meu registro que era desmatada, mas lá já está regenerada. Por quê? De 2008 a 2018, gente, são 10 anos. A floresta
Em 3 anos você já está com o negócio já coberto. Entendeu? E pela legislação, 3 anos, vegetação de 3 anos, já é passível de PEF. Ou seja, se o cara pegou e limpou essa área que era desmatada em 2008, e o IBAMA chegar, ele vai ver resíduos de leiras, ele vai ver resíduos que vão dar consistência para uma autuação e muito provável um embargo. Porque o IBAMA chega, ele não fala, olha, aparece lá no escritório para você se regularizar, que aí a gente faz um negócio. Não, ele já chega e fala assim, seu nome, CPF, endereço, tal, entendeu? Está aqui seu auto de infração, está aqui seu embargo, entendeu? Então, se eu não... Sabe o que é embargo, né? Você sabe o que é embargo? Embargo. O que é embargo? Atuação. O embargo, ele proíbe a exploração do imóvel. O cara só pode viver, só respirar. Entendeu? O cara não pode ter nenhuma espécie de trabalho numa área embargada. E se ele trabalhar, o que vai estar fazendo? Ele vai estar em contravenção. Se ele estiver trabalhando e o IBAMA chegar e ver um produto, o IBAMA pega e leva o produto. Leva o produto do cara, não quer nem saber. Boi, se tiver boi, põe o boi no caminhão e leva. Se tiver colhendo milho ou alguma coisa, põe e leva. Eu só queria dizer que aqui no Rio de Janeiro já é feito as autuação pelo hidrômetro, entendeu? Então assim, esse aparelho ele já roda a área, já vai lá, tira foto, compara o ano e já a multa já chega na casa do cidadão. Tá fácil. Você viu? Já está nessa forma. Aí é forma entendeu? Então assim, já está sendo feito dessa forma pelo INEA, no estado do Rio de Janeiro. Nós não estamos... eu estou explicando um pouquinho da legislação e estou explicando o que nós vamos ter disponível para a gente poder cadastrar isso. E frisando a questão, os pontos que a gente acha assim, dentro da legislação, sem querer entrar no tema de georganização, que amanhã vai ser, depois de amanhã, né, vai ser... Não vou falar. Vai ser falar? Não. Vou falar, mas não me aprofundar. Não, mas eu sei. Falar do caso do rapaz. Isso, exatamente. Pode parecer um pouco difícil agora, porque vocês estão tomando pé de uma situação, talvez assim, para muitos nova, pelo que eu vi o perfil, né, de assim, poucas pessoas trabalham com cara aqui, né, ajudando a fazer cara. Então, para as pessoas, né, vocês já estão escolados aí, né, já tá com mais traquejo. Mas para quem não viu nunca, isso são pontos assim importantíssimos, sabe, que a gente deve ter, porque é isso aí, eles já estão fazendo isso, eles estão fazendo essa autuação dessa forma assim é remota, só que vocês têm que documentar. O importante é documentar, é fazer, o Carlinhos vai falar sobre isso, é fazer o registro da forma mais detalhada possível. Bom, gente, 16 horas. Oi? Mas eu podia estar falando. Mas eu acho que assim, para não ser cansativo, a gente podia dar uma pausinha, né? Vamos dar uma arejada e daqui a uns 15 minutos a gente reinicia.